Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fernando Antunes e vamos para mais uma resolução de questões. Então, calma aí. Caneta. Unesc 2023, Prefeitura de Criciúma, Médico do Trabalho. É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa de interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema computacional. Em sua totalidade, ele bota uma fonte para a gente pesquisar, caso a gente precise. Ok? Marca a alternativa correta que corresponde ao contexto acima. Tá. A. BIOS. A firmware da placa-mãe, certo? Ela contém as configurações de configuração que sua placa-mãe tem com os periféricos, certo? Por exemplo, ela salva a hora na sua placa-mãe para passar para o sistema operacional, tá? Então, não é isso que ele quer. Responde o texto acima, que ele quer saber quem é o núcleo do sistema. Tá, aqui não estão falando do sistema, estão falando da placa-mãe. A placa-mãe não mexe com essa parte. Tá, chipset é um conjunto de circuitos integrados. Tá, ele controla o fluxo de dados do CPU com os componentes. Como assim? Ele se comunica com o CPU, no caso o processador, com os outros componentes, como ele aceita, como ele recebe, ok? Então, não é isso. C. Kernel. Literalmente é o núcleo do sistema operacional que o Linux utiliza, certo? Então, é o que a gente está procurando. É o núcleo do sistema operacional, certo? Então, C. Partição. É quando a gente divide o nosso HD. Por exemplo, temos um HD de 500 GB, vamos dividir em dois pedaços. Um pedaço com 200 GB, que a gente vai colocar no sistema operacional, os outros 300 para a gente salvar nossas fotos e arquivos, coisas assim. Então ali vai ser são duas partições, a partição do Windows e a partição das fotos, ok? Não. Unidade de disco é o nosso dispositivo de armazenamento, exemplo, um HD de 500 GB, como eu falei na questão C, ou na questão D, um SSD ou cartão de memória, por exemplo, pode ser uma unidade de disco, tá? Então, não. Então, a resposta certa, C. E aqui a gente tem as informações que eu falei mais ou menos sobre o que é cada um, BIOS, firmware de iniciação do sistema, contém as configurações do rádio e permite atualizações de firmware, ok? B, chipset, conjunto de circuitos integrados, gerencia a comunicação entre os componentes, no caso, o processador com o HD, o processador com a memória, ok? Controla fluxo de dados entre CPU e periféricos. C, kernel, núcleo do sistema operacional, gerencia recursos do hardware e software, ele vai comunicar entre eles e vai fazer a utilização. Fornece abstração de hardware, ok? D, partição. Divisão lógica do sistema operacional de um disco rígido, desculpa. Como eu falei, ele vai dividir um HD, permite muitos sistemas operacionais, organizações de dados. Então, você pode instalar mais de um sistema operacional. Você pode ter o Windows 10 no seu computador, você pode ter o SUS no seu computador, você pode ter o Debian no seu computador, ok? Pode ser criada e redimensionada ou excluída. Ou seja, você pode criar quando você quiser. Você pode redimensionar, em vez de ter 300 GB para as fotos, você quer colocar 200 porque está sobrando e deixar mais 100 para o sistema operacional. Pode acontecer. Ou você pensou bem e essa partição de fotos também não faz mais sentido para você. Você já está salvando no OneDrive, por exemplo. Então, você pode excluir e redimensionar a primeira partição do Windows. Unidade de disco, dispositivo de armazenamento permanente, no caso que eu falei, o HD. Leitura e gravação de dados em superfície magnética ou ópticas. Ok, como assim? O HD, ele faz gravação magnética. Como assim? Dentro do seu HD, tem um disco de metal. Como é que ele salva? Ele vai fazendo a gravação magnética em cima de cada uma dessas informações, em cima desse disco de metal. Em relação à óptica, seria o SSD ou um cartão de memória, por exemplo. Ele é todo digital. Tem uma placazinha ali de circuitos que vai ter as informações que você vai gravando, ok? Pode ser interno ou externo no computador. Como eu falei, tem o cartão de memória, ou você pode também fazer um HD externo, certo? Opa. Unesc 2023, Prefeitura de Criciúma, Médico do Trabalho. Consiste no meio de transmissão guiado mais avançado em termos de taxa de transmissão de dados por segundo. O princípio utilizado nesse meio de transmissão é o meio de transmitir pulsos de luz para representar bits.
Marque as alternativas corretas e correspondente ao contexto acima. Infravermelho. Infravermelho é uma tecnologia que já foi utilizada muito em celular, porém ele só transmite para pequenas distâncias. Não é bem o que eles procuram, certo? Então, não. Wireless. Wireless é a nossa rede sem fio, onde a gente consegue conectar com outros computadores e também com a internet, certo? Mas não. Ele quer uma larga transmissão em termos de taxa de transmissão. Ou seja, e nenhum deles é com luz, desculpa. Infravermelho não é com luz e o Wireless também não é com luz. Bluetooth. Bluetooth é um infravermelho melhorado, vamos botar assim. A gente utiliza teclado sem fio, no caso, pode ser com Bluetooth, ok? Mas no caso dele não é transmitido via pulsos de luz. Também é a mesma situação. Conexão de cabo Ethernet. Um cabo Ethernet ele é formado com vários fiozinhos de cobre internamente. É como se fosse o nosso fio de eletricidade em casa. Só que são 8 fiozinhos bem fininhos que vão passando, ok? No caso não é esse. Fibra ótica. Fibra ótica é o que a gente procura. Ele é um cabo com, vamos botar assim, pequenos espelhos dentro. Ok? Não é bem o conceito certo, porém a gente pode utilizar assim para ter uma noção melhor. Aonde ele vai pegar e vai transferir a luz. Nisso ele vai ser uma conexão muito mais rápida, porque a velocidade da luz é muito maior, ok? Então, no caso que a gente está procurando, fibra ótica. Infravermelho, tecnologia de comunicação sem fio que permite a transmissão de dados entre dispositivos próximos. Como eu falei, ele só consegue transmitir qualquer informação quando estiver muito próximo. Como controles remotos, sensores de movimento, utilizando ondas eletromagnéticas invisíveis ao olho humano. Se você quiser fazer um teste para saber como é que funciona o infravermelho, você pode pegar a câmera do seu celular e o controle da sua televisão em casa e filmar você apertando qualquer botão, aquela bolinha na entrada. Ali você vai ver, toda vez que você aperta, ele vai trocar a cor mostrando que está mandando alguma informação, tá? B. Wireless. Tecnologia de comunicação sem fio que permite transmissão de dados através de ondas de rádio ou infravermelho, ok? Incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras tecnologias que possibilitam conexões de dispositivos sem a necessidade de cabo. Wireless é em si o Wi-Fi, que a gente já conhece, todo mundo já conhece, vamos botar assim. Mas o wireless em si é tudo que se comunica sem a precisão de um cabo. No caso, como ele deu exemplo, o rádio, o infravermelho, o Wi-Fi, o Bluetooth. Como todo mundo conhece, o Wi-Fi. Onde você está, você tem um local ali onde ele é abrangido pelo Wi-Fi e você consegue acessar outros computadores ou em si também a internet. Bluetooth. Padrão de tecnologia de comunicação sem fio que permite a conexão de dispositivos próximos como fones de ouvido, alto-falantes e dispositivos Bluetooth, utilizando uma faixa de frequência de rádio. E literalmente é um infravermelho melhorado, que você vai utilizar para conectar vários outros tipos de periféricos, vamos botar assim. Tipo fone de ouvido, você consegue conectar, você botar o seu fone de ouvido na academia, deixar seu celular em outro lugar e continuar ouvindo sua música. Ok? Conexão de cabo Ethernet. Padrão para comunicação com fio de redes LANs. Redes LANs, que seria redes LANs? Redes local, onde você está. Por exemplo, você está na sua casa, você conectou 3 computadores, ali uma rede LAN, ok? Utilizando cabos de cobre para transmitir dados em alta velocidade, permitindo a conexão de microcomputadores pessoais à internet, a redes locais ou à internet. No caso, como eu falei, a rede local, você pode transferir dados ali internamente entre vocês, e internet, você pode fazer o upload de arquivos, ok? Fibra ótica, tecnologia de comunicação de alta velocidade que utiliza cabo de fibra de vidro ou plástico para transferir dados através de pulsos de luz, oferecendo uma opção de alta velocidade para a conexão de microcomputadores pessoais a redes de longa distância. Como eu falei, ele vai transmitindo a luz, ali é onde ele vai levando as informações para outros locais, acabando sendo muito mais rápido que os cabos de cobre, ok? Cesgran Hill, 2019. Unihill, Tecno TI. Alguns comandos importantes do sistema operacional Windows podem ser adicionados por meio de um atalho, teclas pressionadas em conjunto, ok? Um desses atalhos é o Ctrl Z, que tem a seguinte função. Vamos lá. A. Alterna... Cadê o negócio? Aqui. Alterna aplicativos abertos. Não. Isso é o Alt Tab, ok? Não é esse que a gente está procurando. Então, a A não é ela. B. Atualiza a janela ativa. Refresh. No caso, a gente está usando o navegador. A gente quer
atualizar a janela. Isso aí é utilizado com F5, não Ctrl Z, ok? Então, não. Copia o item selecionado, ou copy. No caso, seria o Ctrl C. Ainda não é ele. D. Cola o item selecionado. A gente utiliza o Ctrl C, a gente depois utiliza o Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, a gente cola a situação. No caso é o Ctrl V. Então, não. Desfaz uma ação realizada, ou seja, a gente fez o Ctrl V na situação, a gente viu que não é aquilo que a gente precisa, então a gente quer voltar ao que era antes. Então, seria o Ctrl Z. Então, 6 de Rio 2018, Ligue Gás. Uma pessoa usou o seu telefone celular para visitar um site web, no qual são encontrados vídeos científicos. Após informar seu endereço de e-mail e receber o link de confirmação, começou a procurar vídeos sobre cosmologia. Para sua surpresa, os vídeos a que assistiu estavam todos legendas em português, embora ela não tivesse informado que estava acessando o site a partir do Brasil. Mais tarde, ao ler sobre o assunto na internet, descobriu que o site científico soube de onde partiu o acesso, tomando por base o, vamos lá, número do telefone celular a partir do local que o acesso foi feito. A gente não consegue enviar nosso número de telefone assim via navegador, a não ser que a gente digite, ou seja, não. Endereço de e-mail fornecido. A gente pode criar um e-mail fora do Brasil. Não é difícil, a gente pode criar um e-mail em qualquer lugar do país, do mundo, se a gente quiser. E a gente pode não informar aqui de onde a gente está falando. Então, não é bem com o e-mail que ele vai descobrir, ok? Endereço de IP usado na conexão com o site. Opa! Aí já é mais interessante. Porque, vamos lá, IP como a gente vai... É o nosso número que a gente utiliza para acessar a internet. Vamos botar assim. Não é bem a situação que a gente pode utilizar. Mas esse IP vai levar consigo o país de origem que a gente está utilizando. E nisso a gente vai ter uma noção qual país que a gente está acessando. Ou seja, a gente consegue já descobrir qual a linguagem que a gente vai utilizar no site. Então, seria C. Mesmo assim, vamos ver a D e a E. D. O idioma do sistema operacional está lá no telefone. A gente não envia essa informação para o navegador. Tá? Então, não. O idioma do navegador usado para acessar o site. Ainda assim, o site não consegue pegar essas informações do navegador, a não ser que você permita, e não é o que a gente precisa, ok? 6 de Rio 2018, Transpetro, analista. Uma empresa deseja permitir que seus colaboradores acessem vários de seus recursos de forma distribuída, via rede, sem, no entanto, permitir que outras pessoas estranhas à empresa tenham esse mesmo privilégio. Parece o departamento de suporte de TI da empresa deve providenciar uma... Vamos lá. Ele precisa criar uma rede interna que apenas os funcionários acessam. Exemplo, eu vou criar um sistema interno onde eu vou disponibilizar o contra-cheque dos meus funcionários, para eles não ter que ir lá no RH e buscar, ok? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma intranet, já AA, ok? Então, já podemos matar. Mas vamos ver. B. Ethernet. Ethernet ele conecta vários dispositivos numa rede local via cabo, ou seja, temos um switch, nesse switch vamos ligar 6 computadores. Ali, estamos criando uma Ethernet. Então, não é o caso que a gente precisa. Ok? WLAN. WLAN é uma rede de longa distância que liga computadores. Ok? Como seria? Temos uma empresa no país A e uma empresa no país B. Vamos utilizar uma WLAN para acessar e fazer a comunicação entre elas. Podemos ser VPN, por exemplo. Ok? Então, não é isso que a gente precisa. Tá? D. VLAN é uma rede virtual que permite que mais de um grupo de trabalho tenha acesso. Como assim? Eu vou criar 2 grupos de trabalho. Um vai ser o marketing da empresa e o outro vai ser o RH. Eu quero criar uma regra para uma delas. Por exemplo, eu quero que o marketing tenha acesso ao YouTube. E o RH não. Ou seja, cada uma vai ter uma VLAN de conexão. Enquanto o marketing acessa, quando o RH tentar acessar, vai ser bloqueado. Ok? Não é o que a gente procura. Certo? WLAN é uma rede virtual que... Opa, desculpa. Viajei aqui com a leitura. WLAN, não é VLAN. WLAN é uma rede local sem fio. Wi-Fi, wireless. Ok? Então,
Morreu. Então, letra A. César Rio, 2018, Petrobras. Durante a digitação do terceiro parágrafo da página 5 de um documento, no hoje 2016, em português, o assistente administrativo pressionou a combinação do teclado Ctrl Home. Opa! Já vamos pensar já na situação home, certo? No caso, casa. Normalmente na informática usamos o home como início, tá? Já bota isso na cabeça de vocês, certo? Tal combinação de teclas fez com que o cursor se deslocasse para o... Então, A, início da página anterior. Não. Pode bater o início, tanto que todos eles falam início. Opa, menos esse aqui. Início, certo? Então, já que a gente está falando que é início, essa E já está errada. Final da linha em que estava. Não, não é assim. Página início, se eu não estou enganado, é Ctrl Home Page Up, se eu não estou enganado. Então, não é essa aqui, certo? O início do parágrafo anterior, também não. O início do parágrafo anterior, a gente vai utilizar apenas o Ctrl Page Up. Então, não. Início da linha que estava, não. Início da linha que estava, vamos utilizar o... gente. O início da linha não é esse também, ok? Início do documento, opa, Ctrl Home, ele vai jogar lá no início do documento. Então, T. César Rio, 2018, Ligue Gás. A exploração da internet exige o uso de inúmeros protocolos, dentre os quais o protocolo FTP. O protocolo FTP é um protocolo que a gente vai transferir arquivos entre um usuário e um servidor, um cliente, pode ser também, ok? Utilizando a porta 21 por padrão. Então, 21. Nossa, que letra bonita. Esse protocolo tem como objetivo A, transferir arquivos entre cliente e servidor. Ok, temos nossa resposta. Certo? Ele vai transferir arquivos do cliente para o servidor, pode ser arquivo que for, imagem, vídeo, texto, o que for. B, para confirmar. Confirmar a identidade de um servidor. Não, a gente não confirma a identidade do servidor com o protocolo de FTP, tá? Não seria esse. C, prover serviço de datagrama não confiável. Cara, datagrama é uma unidade de transferência básica, muito básica, muito fraquinha também, onde a chegada e a ordem não são garantidos. Não é bem o que a gente está procurando, tá bom? D. Manipular caixas postais remotas como se fossem locais. Não, a gente utiliza essa manipulação de caixas postais remotas, por exemplo, o Outlook. Não é bem isso que a gente precisa, tá? Gerenciar correio eletrônico. No caso, a gente também falou sobre o Outlook, também não é. Então, a resposta A. César Rio, 2018, Banco da Amazônia. Na empresa onde um indivíduo trabalha, vários funcionários compartilham o mesmo computador rodando Windows 10 em português. Um desses funcionários precisa usar o computador desse indivíduo, mas este não quer fechar os programas e arquivos com os quais está trabalhando no momento. Que opção esse indivíduo deve escolher para resolver essa situação? A. Trocar usuário. Isso aí. Trocar usuário. Na hora que ele clicar em trocar usuário lá, as informações que o usuário está logado vai manter e ele vai conseguir criar uma nova sessão utilizando as coisas que ele precisa. B, bloquear. Literalmente ele vai bloquear a sessão do usuário. No caso pode ser utilizado o Windows L, por exemplo, a tecla do Windows L. Então, não. Desculpa. C, suspender. Suspender, o que seria suspender? Você vai suspender o computador da utilização. Ele vai bloquear a sessão e vai desligar momentaneamente. Você pode religar ele com comandos de ações. Então, não. Desligar, você vai desligar a máquina. Quando ele voltar, ele vai estar já não é bem pré-logado. Ele já vai ter o login do último usuário já pré-estabelecido no computador já para acessar. Aí você pode também utilizar. Mas no caso vai demorar muito e você vai perder as coisas que ele colocou. D. Hibernar. Hibernar é um desligar salvando as informações que estão abertas. Não é muito utilizado mais hoje em dia. Então, no caso, hibernar também não é. Então, A. Trocar usuário.
Cesgran Hill, 2018, Banco da Amazônia. O protocolo que permite a navegação na internet segura através de criptografia de informações é A. HTTPS. É a nossa resposta. HTTPS. O que seria HTTPS? É uma comunicação entre o domínio e o navegador que ele vai criptografar essa comunicação. E nisso ele vai deixar seguro que outras pessoas não conseguem pegar as informações. Exemplo, você vai acessar um site do banco. Via HTTPS, quando ele enviar sua senha, seu usuário para lá, para o servidor, para ele garantir, para fazer a verificação se é você mesmo, ele vai criptografar essa informação no seu navegador e a comunicação entre o servidor e o navegador. Então, ninguém vai conseguir capturar, ok? E se capturar, não vai fazer muita coisa porque está tudo um monte de sopa de letrinha lá que não vai conseguir mexer em quase nada. Ou nada em si. Tá, agora para garantir, HTTP é um protocolo de transferência de dados. É a mesma situação que o HTTPS, só que não criptográfica. Ok? É uma comunicação simples. HTML. HTML é uma linguagem de marcação. Quando você entra no site, você vai ver o HTML daquele site. Se você quiser ver como é que é feito, você pode clicar com direito na tela do seu navegador e ir em... Como é que é? Mostrar o... Só um minuto que eu vou falar para vocês a palavra certa. Seria exibir o código-fonte da página. Só que outros navegadores vão ter outros nomes, tá? Então, mas mesmo assim, não é ele. XHTML. É o HTML, só que com regras. Mais regras do que já normalmente. Como assim? Por exemplo, no HTML a gente pode colocar as tags tudo em maiúsculo. O XHTML não vai aceitar. Ok? Mas em si é a mesma situação. XML. XML é uma linguagem também de marcação. No Brasil ela é amplamente utilizada, por exemplo, com nota fiscal. Nota fiscal, ele vai informar, vai fazer essa linguagem de marcação, onde ele início e fim. Como assim? Vamos lá, a gente vai colocar a nota fiscal, informações do comprador, exemplo. Aí vai ter nome separado, sempre com assim. Rapaz, escrever com isso aqui não é nada confortável. Aí o nome da pessoa, ok? Aí ele vai fechar. Certo? Aí nisso ele vai botar várias informações suas e vai enviar ou receber para algum lugar. Se você tiver uma nota fiscal no seu computador, no seu e-mail, se você clicar 2 vezes, você vai ver que é nessa estrutura, ok? É sempre utilizado via XML. Não, mas no caso, a gente vai utilizar o HTTPS. Cesgran Hill 2018, Banco da Amazônia. Está sintaticamente correto o seguinte endereço de e-mail. Opa, isso aqui é legal. Tá, não podemos utilizar caracteres especiais, tá ok? Não podemos utilizar maiúsculo no e-mail, ok? Então, aqui já morreu. Tá, P. vendas@consultas.exame.com.br. Esse está mais aceitável, ok? Então, A, B, até agora. C. Esse arroba, ele vai separar, como aqui. Ele vai, que é do setor de vendas, do domínio, que é esse, tá? Se começar com arroba, já está errado. Beleza? E aqui tem um monte de arroba. Então, não. Tá, D. vendas.consultas.exame.com.br. Não, gente. Em si, é como se fosse esse aqui. Só que aqui era para ter um arroba. Certo? Isso aqui literalmente virou um domínio. Certo? É o exame.com.br. E aqui a gente vai ter o início do domínio, o subdomínio. Tá? Então não é isso aqui. É a mesma, esse IAE é a mesma situação que esse aqui. Tem um monte de arroba onde não era para ter. Tá? Isso aqui não é aceitável. Tanto que quando você vai criar um e-mail, ele vai te dar esse pedaço aqui para você. E você vai digitar apenas esse aqui. Você não vai ter esse controle. Na hora que você botar o arroba, ele já vai falar que está errado. Não pode ter um arroba. Certo? Então, a resposta certa, B. Cesgran Hill 2018, Ligue Gás. Observe a figura a seguir extraída do Excel. Então, vamos aí.
Vamos lá, ele fala, ele inicia, ok, uma função, e chama a função localizar. Como assim? Ele vai localizar alguma coisa dentro do texto. E ele já fala que o que ele quer localizar é o texto, certo? Onde temos 1, 2, 3, 4 palavras, ok? Se rodar só esse pedaço aqui, ele já vai dar um erro, porque a gente não está informando o local, certo? Porém, ele informa. Então, seria na tabela, ou na coluna A, na linha 1. Se for só isso aqui, ele apresentaria para a gente, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele apresentaria o valor 11 para a gente, certo? Mas esse não é o que ele quer. Ele quer que seja a partir do número 15. Ou seja, aqui deu 11, 12, 13... aqui deu 11. 12, 13, 14, 15. Ou seja, ele quer tudo que seja a partir daqui. Ok? Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, a partir do 32 é a resposta. E aqui temos 32. 4 não é. O 4 bateria um espaço. Então, mesmo assim. T não é a T que a gente está procurando. Ele não vai dar esse resultado. Texto não é, porque localizar ele vai te dar o endereço. E é valor se tivesse dado errado. Se não tivesse texto a partir desse ponto aqui. Ok? Então, errado. Então, a resposta certa é B, 32. E aqui ele vai dar uma explicada pra gente como é que funciona. A sintaxe da função é a seguinte: localizar é o texto procurado, depois ponto e vírgula, célula, e 2 pontos, vírgula, o número inicial. O texto procurado é o texto que você está procurando dentro do texto da célula. Célula é o local, é onde contém o texto que você deseja pesquisar. O número inicial é o documento opcional. Lembre-se desse detalhe, como eu falei lá. Se você não tivesse colocado nada, ele teria pegado o primeiro, que especifica a posição dentro do texto da célula a partir da qual que você deseja iniciar a pesquisa. Se você não especificar esse argumento, a pesquisa começará na primeira posição do texto da célula, ok? Tá, no exemplo fornecido, a função procurar o texto na célula A1, começando na posição 15. Se o texto for encontrado na célula A1, a função retornará o número da posição em que o texto começa, se o texto não for encontrado na célula 1. Ok? Então, gente, por hoje é só e tenham bons estudos.